Fala aí, família, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Roque Júnior. Vamos chegar aqui na nossa parte das atribuições, que fala ali todas as atividades que o guarda deve desempenhar, tá ok? E a gente vai fazer essa leitura básica somente nos grifados, tá ok? Então, direto ao ponto, atento nos grifados, sempre também ficar atento aí quanto aos verbos, né? Ali, por exemplo, atuar, obedecer, operar. Então a gente vai fazer essa dinâmica, leitura rápida, tá ok? Seguindo, anexo 2 das atribuições. Atribuições comuns a todas as categorias, independente daquelas cabíveis a cada categoria. O que quer dizer isso? Que todos os guardas aqui de Guarulhos, então todos eles serão submetidos a essas atribuições, tá ok? E depois tem as atribuições específicas. Então vamos tratar das atribuições gerais, beleza? Item 1. Atuar com disciplina, honestidade, sociabilidade e senso de organização conforme o regimento disciplinar interno. Então, sempre pautado ali na correção, né? Na disciplina, honesto, se dá bem com todo mundo, sociabilidade, né? Dentro dos convívios sociais, senso de organização, ele tem ali que respeitar as normas, né? As regras internas, beleza? 2. Obedecer às normas de segurança. Ali, né? Não fazer mau uso da sua arma de fogo, né? Não pôr em risco tanto a sua integridade, a integridade do munícipe e também a integridade dos seus pares, né, os seus companheiros ali. Sempre obedecer às normas de segurança, tanto na direção de trânsito. Então, tudo isso são normas de segurança. Operar armamentos utilizados pela corporação, veículos automotores ou não, tanto terrestres, voadores, aquáticos, equipamentos, sistema de comunicação informática, bem como outros recursos tecnológicos de gravação de som e imagem, de comunicação, de deslocamento ou quaisquer outros destinados ao emprego quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades. Então ali ele operar ali sempre, né? Ele não pode se recusar ali de utilizar tudo aquilo que a corporação disponibiliza. Então, tem diversas ferramentas, diversos equipamentos. Então, ele é uma atribuição que ele vai operar armamentos, veículos, equipamentos, os sistemas em gerais e os recursos tecnológicos de comunicação, sua imagem, né? E de deslocamento. Beleza? Quando autorizado e necessário. 5. Proteger os bens, né? Logradouros, instalações e serviços do município quando se fizer necessário, observando os limites legais. E aí é a atuação principal aí da guarda, né? Então, isso é previsto na Lei 3022 e é uma função aí, é uma atribuição geral, tá ok? 5. Não, o anterior foi o 4, perdão, agora é o 5. Prevenir e inibir pela presença e vigilância, bem como coibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais. Então ele vai ali fazer uma prevenção, uma inibição, para não fugir daquele caráter, né, preventivo de toda a guarda municipal. Então, prevenir e inibir. 6. Atuar uniformizado, armado de forma preventiva e permanente para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens logradouros, serviços e instalações municipais. Então, atuar uniformizado e armado de forma preventiva e permanente. Beleza? 7. Exercer as competências de agente de trânsito que lhes forem conferidas por lei ou instrumento por essa permitido. Então, competências de agente de trânsito.
8. Exercer o poder de polícia administrativa das demais atividades e competências do município, da forma subsidiária aos demais agentes de outros agentes ou órgãos competentes, sempre observada a formação específica, evitando que o serviço público sofra soluções de continuidade. Então, essa questão aqui é os órgãos da administração pública que fazem as fiscalizações, ele tem o poder de polícia administrativa. E a guarda também se enquadra, porque ela fiscaliza as posturas, né? Então, vai fazer de forma subsidiária. Quando se fala de subsidiária, é de forma que vai complementar ali o apoio às outras secretarias, né? Os outros agentes. Por exemplo, tem um fiscal de obra, ele vai lá fiscalizar e aí pede um apoio da guarda, né? E aí ele vai lá fazer também esse apoio de forma subsidiária, tanto na saúde, tanto ali na vigilância sanitária, fiscalização de trânsito e tudo mais. Então, sempre observada a formação específica, né? Então, aqueles guardas que forem fazer aquele apoio, ele terá um treinamento específico para que ele seja designado àquela atividade. Beleza? 9. Cooperar com os demais órgãos de defesa civil, né? Atuando diretamente, né? Quando o caso exigir, até a chegada do órgão competente dentro do conhecimento capacitado pela corporação. Um exemplo aí, ele fica sabendo ali de um desmoronamento em alguma encosta, algum encosto do morro, alguma calamidade pública que está ocorrendo no município. Se ele tiver essa formação específica, né? Se ele tiver essa capacitação, se os agentes daquele momento que foram para lá tiverem a capacitação, ele vai ali, né, tomar todas as medidas até a chegada do órgão competente, beleza? Então, ele vai primeiro que a Defesa Civil, de repente, ele foi acionado ali, ele se deparou com aquela situação, aí vai acionar o órgão competente, beleza? 10. Atender de forma direta e imediata às ocorrências da sua competência, prestá-la de forma indireta, acionando os órgãos competentes e garantindo o apoio necessário. É basicamente a mesma situação do item anterior. Ele vai, né, se ele se deparou, então ele vai prestar ali o atendimento de forma direta e imediata. E depois, de forma direta, né, e indireta, ele aciona aí os órgãos competentes, garantindo o apoio necessário. 11. Encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre necessário. Então ele encaminha, né? Então ele vai estar naquela situação ali de prisão em flagrante e aí ele vai conduzir, encaminhar ao delegado, porque quem prende é o delegado, ele atua ali quem dá a prisão de fato ali é o delegado. Então ele vai, faz a prisão em flagrante e quem decreta lá a prisão são a autoridade policial. Beleza? Encaminhar ao delegado de polícia. 12. Executar atividades de orientação, prestação de informação aos integrantes da corporação e público em geral, atentando sempre aos preceitos da urbanidade. Então, orienta e presta as informações. Essa é uma outra atribuição geral dos guardas, todos, né? Então, alguém pediu a informação, está com alguma dúvida, ele vai sempre fazer executar a atividade de orientação e prestação de informação, sempre respeitando aí a urbanidade. 13. Manifestar-se em todas as documentações pertinentes, né, ao serviço da guarda, por qualquer razão, se fizer necessário, por força de lei, decreto, portaria e outras formas de normatização ou determinação de superior hierárquico, salvo em processo administrativo disciplinar contra si, perante até o 2º grau, cônjuge, companheiro, quando lhe será facultativo fazê-lo. Então ele vai ter que se manifestar, né, em todas as documentações, quando ele estiver envolvido ali, né, e for obrigado. Então, tudo que envolve ali, que ele tiver naquela situação,
ele vai ser dirigido aí a fazer essa documentação, beleza? Então, manifestar em todas as documentações. Então, quando fala assim, salvo ou em processo administrativo, contra si. Então, ele não, quando tiver envolvido ali parentes, né, diretamente ligado a ele, aí é facultado, beleza? Seguindo. 14. Cumprir as ordens em vigor e atender às convocações legais. Isso é de praxe, beleza? Então ele cumpre as ordens e atende às convocações legais. Foi convocado ali para uma calamidade pública, ele vai ter que atender a convocação. Se foi uma ordem manifestamente legal, que está tudo dentro da lei, e ele vai cumprir, beleza? 15. Prevenir, fiscalizar, reprimir a degradação e a população ambiental, ou a poluição ambiental em todo o território municipal, onde fizer necessário, observando os limites legais. Então ele fiscaliza ali o órgão ambiental, né? Ele vai fazer ali aquela geralmente é a divisão aí que faz divisão é a guarda ambiental. E caso não haja ali, né, então ele vai apoiar ali os fiscais ambiental, né, o pessoal da vigilância ambiental. Então ele vai fazer essa fiscalização, prevenção, repressão e a degradação, né. Então quando se fala ali a degradação, ele vai falar ali que ele vai tomar conta daquilo, né, que as pessoas não mudem a característica daquele determinado cenário ambiental, que ela não destrua, beleza? Então, em todo o território municipal e onde fizer necessário, beleza? Então, 16. Função de encarregado de viatura nos limites das respectivas atribuições. Todos podem fazer essa função, beleza? Participar de atividades de aperfeiçoamento e formação profissional promovidos e custeados pela municipalidade nos horários disponibilizados pela corporação, mesmo fora deles, quando voluntário. Então ele vai sempre participar aí das atividades de cursos, né, e capacitações, beleza? Apoiar de pronto os demais guardas nas situações decorrentes da função, sempre no que for necessário. Então, apoiar de imediato ali, tá? Incentivar o espírito de equipe, participar ativamente dos cumprimentos de serviço e assumir as tarefas no auxílio dos seus companheiros. Então, tem que ter, né, aquele espírito de equipe, auxiliar aí os demais, participar, né, uma proatividade ali. Participar de eventos e operações promovidas pela guarda e que participe em conjunto com outros órgãos. Então ele vai sempre participar, é uma atribuição sempre que ele for solicitado. 21. Zelar pela conservação e a boa utilização de todos os bens materiais sob sua responsabilidade direta ou indireta e economia interna, né? E diminuir os custos, tanto os administrativos, operacionais, prevenindo, evitando, minimizando dano a bens, instalações e serviço público. Então ele vai fazer uma economia, né? Ele vai ter que, ali, em outras palavras, ele vai ter que ser eficiente, né? Fazer mais com menos, né? Ele vai ter que aproveitar o máximo dos recursos e entregar um excelente trabalho sem que haja prejuízo para a administração pública e a corporação em geral. Beleza? Vinte e dois. Agir de forma solidária com colegas em serviços, auxiliando diretamente com os que estejam em possibilidade de fazê-lo indiretamente, nos casos em que houver possibilidade observada as determinações superiores e exceções legais. Então ele vai aí ajudar ali seu companheiro, de repente ele está passando por uma situação, então ele vai de forma solidária, né? Ele vai ali apoiar naquela dificuldade. De repente ele está com dificuldade de solucionar uma situação, né? E você de repente tem um maior conhecimento, tem ali uma compreensão melhor do cenário,
Então, de forma solidária, você apoia o seu colega aí, beleza? 23. Executar as atividades administrativas e serviços de instrutor na escola de formação e aperfeiçoamento da guarda ou em outro local, quando se fizer necessário, depois de cumpridas as determinações legais e qualificação técnica profissional ou acadêmica. Por exemplo, nas guardas há muitos instrutores de tiros, né? Instrutores de outras atividades, né? O guardão lá é capacitado para dar uma aula de legislação de trânsito, ele tem uma formação específica em direito ou em gestão, então ele vai executar essas atividades, né? Ele pode fazer essa parte, tanto na guarda ou em outro local, ok? E um exemplo próximo aqui, por exemplo, a guarda de determinado município aproveita e faz a formação, é contratada aí, né? Ela é convidada, faz um acordo de cooperação para ela formar uma guarda de outro município. Então ele pode ser designado lá conforme a qualificação técnica, beleza? 24. Só um instante. 24. Assessorar diretamente o superior hierárquico em todos os assuntos de sua responsabilidade e competência, observando sempre o bom funcionamento da corporação, sua finalidade e o bem comum. Então ele vai estar sempre dentro dos preceitos legais, assessorando ali seus superiores, né? Então não vai assessorar naquelas situações ali que não tem nada a ver com a guarda, né? Que seja de forma ilegal, né? E que venha prejudicar aí o bom funcionamento. Então ele vai assessorar diretamente, né? Sempre observando o bom funcionamento. 25. Lidar com animais em atividades diversas. Pode ser que tenha uma cavalaria, né, um grupamento montado. Não estou falando especificamente aqui, mas é só um exemplo. Tem o canil, beleza? Tem outros animais aí que fazem apresentações. Muitas guardas apresentam, tem cavalos, tem tratamento com cães, o canil e tudo mais, beleza? Seguindo. 26. Fiscalizar o comércio ambulante. Ali é a fiscalização de posturas, né? A limpeza urbana, concerne os descartes irregulares de resíduos, né? Tanto nas vias, nos logradouros. Fiscalizar no que diz respeito à fixação de cartazes, né? Ali é a questão da publicidade urbana. Se de repente tem um outdoor irregular que está tampando a sinalização de trânsito, está tampando ali, atrapalhando o visual, né, fazendo aquela poluição urbana, né, poluição visual. No 29, fiscalizar quanto à pichação na paisagem urbana, né, pichação de monumentos, pichação de escolas, né. Então, paramos nessa parte aqui. Espero que você tenha compreendido legal esse texto e é bem simples, né. Então, é mais uma decoração. Você pode decorar essa parte, mas aí é uma compreensão geral. Então, tudo aquilo que envolve de atribuições específicas de uma guarda, né? Através de suas portarias e tudo aquilo que envolve ali as secretarias, né? A fiscalização de posturas. É bem tranquilo esse tópico aqui, eu tenho certeza que você não terá mais dificuldade sobre isso daí. Então, na próxima aula, vamos falar das atribuições específicas, né? E aí vai falar daquilo que cada categoria de guardas ela está aí submetida nesse regulamento, beleza? Então a gente vai parando por aqui. Tamo junto, família Concursos. Nosso objetivo aí é fazer com que você alcance a sua aprovação. Tamo junto, vamos para cima.